Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio especial Controle Externo sobre Saúde. Nós estamos fazendo esse especial no podcast porque nós estamos aqui defendendo uma causa, né? Um mês, duas causas, o Dezembro Laranja, que fala sobre o câncer de pele, e o Dezembro Vermelho, que fala no combate à AIDS. E para isso, hoje nós recebemos a doutora Rosana Richman, infectologista do Emílio Ribas. Seja muito bem-vinda, doutora Rosana. Nossa, um baita prazer estar aqui com você, Karen, nesse assunto tão importante, né? E exatamente para trazer essa, eu acho que é responsabilidade de todos nós, você como jornalista e eu como médica, falar sobre o assunto. E eu gostaria de agradecer também o espaço cedido pela presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutora Cristiana de Castro Moraes, que nos cedeu aqui esse espaço para criar esse bate-papo, esse podcast especial, né, para falar sobre essa causa tão importante, e também ao Ministério Público de Contas, que nos cedeu esse espaço para a entrevista com a doutora Rosana. Bom, doutora Rosana, vamos começar falando, né, onde estamos hoje em relação ao HIV, o que mudou desde o início dessa epidemia. Vamos deixar claro que é o vírus HIV e a doença AIDS, que até hoje muita gente ainda confunde ou não sabe a diferença. Então, Karen, eu acho que vale a pena a gente começar com um breve histórico mesmo, né? Porque isso tem a ver, inclusive, com a minha história, minha trajetória na infectologia. O HIV, o vírus HIV, que é diferente da doença AIDS, uma coisa é a doença AIDS, outra coisa é o vírus. Ele começa a ser descrito, e a gente não sabia direito qual era o vírus, na década de 80. Então, os primeiros casos começam nos Estados Unidos, com uma infecção pulmonar, por uma pneumociste carinha é o nome do agente, mas normalmente você não vê infecção grave por esse agente, porque é um agente, em teoria, bobo. A gente vê em paciente que está fazendo tratamento de câncer, tratamento muito imunossupressor, mas você não vê isso em jovem. E daí eles começaram a ver pneumonias ligadas a esse agente em pessoas jovens, sexo masculino. E o que eles tinham em comum, e daí por isso, inclusive, que acabou no início falando em peste gay, que a gente detesta esse nome, mas claro, foi o nome evoluímos, dado no início, é que todos eram homossexuais. E além dessa pneumonia, a gente também começou a ver um tipo de um tumor de pele, um sarcoma de Kaposi, né, falando em Dezembro Laranja, era um tipo de tumor na pele que também a gente não via em jovens, e também isso tinha em comum. Então a gente não sabia exatamente o que era, imaginava-se que era um vírus, porque a progressão do número de casos começou pequeno e foi muito rápido, logo começaram a aparecer casos em outros lugares do mundo, até que se relacionou a doença, aquela doença, entre aspas, misteriosa, ao vírus HIV. Esse vírus, só para a gente resgatar, da onde ele vem, ele se adapta no humano e estudos epigenéticos mostram que era um vírus de macaco, chimpanzé, lá da Ásia. Então a origem do vírus, ele sofre um pouquinho de uma mudança e se adapta muito bem no humano, por isso que é Human Immunodeficiency Virus, né? HIV vem dessa sigla. E a partir daí, eu fiz minha residência aí nos anos, final da década de 80, eu comecei a ver os primeiros casos de HIV no Brasil, porque eu era residente de infectologia. E, Karen, se tem uma pandemia que marcou minha vida foi o HIV, porque eu tinha pacientes que certamente iam morrer em 6 meses. Não tinha outra opção. Eles faziam o diagnóstico, a gente pegava ligação com o paciente, imagina um médico jovem tendo essa experiência, então eu fazia vínculo com o paciente, eu fazia vínculo com o parceiro, eu fazia vínculo com a família, e eu sabia que em 6 meses aquele paciente ia morrer, e era isso que acontecia, era uma doença 100% fatal. Os médicos ainda estavam aprendendo a lidar. Eu acho importante falar isso, porque quem não viveu isso hoje acha que HIV, usa camisinha, não dá o real valor do que foi essa pandemia do HIV, a quantidade de pessoas que hoje poderiam estar vivas, né? Tem vários famosos aí, né? Freddie Mercury, o próprio Cazuza, e assim vai, Renato Russo, ou seja, tem vários. E que não tiveram esta oportunidade. Então, até que em 95, 96, começa de fato o tratamento. Você está vendo? Nós estamos falando em quase 10 anos, entre o início do vírus e o tratamento. Começa o tratamento eficaz, efetivo, né, com que a gente chama de HAART, que é de intenso esse tratamento, que muda
absolutamente a história do HIV. Então, aquele meu paciente que eu achava que ia morrer, que estava muito grave, ele começa o tratamento, ele começa a virar e começa a ficar bem a ponto de eu dar alta e ir para casa. E hoje, falando de hoje, para chegar mais perto, hoje, depois de inúmeros diferentes tratamentos, tinha paciente que vinha com 18 cápsulas na mão que tinha que tomar. Hoje é um comprimido por dia, e praticamente ninguém mais morre de HIV desde que seja alguém disciplinado com o seu tratamento. Lógico, tem muita gente morrendo ainda, mas está diretamente ligada à disciplina com o tratamento. Então, hoje, quem vive com HIV, vive absolutamente normal, fazendo planos, é uma doença sem cura, é uma doença crônica, mas dá para ele viver normalmente. Que ótima notícia, o quanto nós evoluímos. Hoje, doutora Rosana, quais são os primeiros sinais, né? Como que a pessoa desconfia que ela tem essa doença e quanto tempo que ela tem para se curar, né? Eu quero dizer assim, com quanto tempo é possível ela conseguir se curar, que eu quero dizer, conseguir levar uma vida normal desde que ela faça o tratamento corretamente. Então vamos lá. Hoje, qual é o cenário ideal? É você não ter a doença, você não ter os sintomas. É você descobrir que você está vivendo com esse vírus através de um exame que está gratuito por aí, ou você pede para o seu médico, mas você pode ir numa UBS e fazer esse exame de forma gratuita. É muito melhor quanto mais a gente testar e mais pessoas sem sintomas eu detectar, menor vai ser a transmissão do vírus, porque eu corto a transmissão, porque eu trato aquela pessoa e ela não transmite mais, e eu evito que ela tenha doença AIDS. Esse é o melhor cenário. Então, se algum médico te falar, cara, eu vou pedir aqui uma sorologia de HIV, não brigue com o médico. Fala, mas doutor, logo eu... Não, faz parte do nosso rastreio. Anual. Quanto mais... Assim, daí depende um pouco do grau de exposição. Eu diria para você que qualquer exposição sexual sem proteção é sob risco, certo? Então, as pessoas devem conhecer o seu status sorológico. Voltando à sua pergunta agora dos sintomas, dos primeiros sinais. Eu te diria que os principais começa com uma diarreia, que dura mais do que um mês. Quem está me ouvindo fala, estou com diarreia há 3 dias. Calma, estou falando de uma diarreia que dure mais do que um mês. Pode aparecer aquela monilíase oral, que é aquele sapinho na boca. Você pode começar a ter um emagrecimento. Ou seja, o quadro clínico da doença AIDS tem várias coisas que podem começar a acontecer. O próprio herpes zoster, hoje, claro, a gente sabe que tem várias outras causas, mas também pode ser um sinal inicial relacionado à doença AIDS. Mas mais importante do que isso, eu quero falar uma outra coisa. Vamos supor que eu me contamine hoje, e eu estou sabendo por quê. Porque vamos supor que eu sou uma cirurgiã, que estou operando alguém lá que não está tomando remédio, e eu me acidente com aquele sangue. Então, eu hoje estou me expondo ao vírus HIV. Mais ou menos, em 3 a 6 semanas, eu posso ter um quadro que nem uma virose, uma gripe. Eu posso ter febre, dor no corpo, eu posso ter um rash cutâneo, posso aparecer gânglios, e isso muitas vezes passa desapercebido, que é a infecção aguda do HIV. Então, aquilo é a infecção aguda do HIV. E depois de muitos anos, e só para você falar, entre eu me infectar e eu ter os primeiros sintomas, nós podemos falar aí de 8 a 10 anos. Daí a importância de você rastrear as pessoas e detectar antes desse diagnóstico. Eu não quero ter AIDS. Eu posso viver com HIV, eu tenho inúmeros pacientes que vivem com HIV, mas eu não quero ver eles doentes. E é por isso que a gente faz todo o tratamento. E a última coisa que eu sei que eu estou falando muito, mas entre você iniciar o antirretroviral, iniciar o tratamento, certo? E você deixar de sumir os sintomas, você deixar de ter a transmissibilidade, mais ou menos entre 6 a 8 semanas. Então, nós estamos falando que com 1 mês e meio, 2 meses, esse meu paciente já começa clinicamente a melhorar, a cair carga viral, a subir o grau dele de linfócitos, de células de defesa. Muda o cenário.
Então, se ele for disciplinado e falar, ó, vencemos a batalha, não vencemos a guerra, mas esta batalha nós já vencemos, vamos em frente, não quero te ver doente, é esse o objetivo hoje. E a relação sexual a partir desse tratamento, desse tempo de tratamento em que a pessoa já não tem mais um quadro clínico ruim, né, leva uma vida normal, como é que tem que ser a relação sexual dessa pessoa? Nesse período que você está iniciando o tratamento, até eu fazer o novo exame, porque existe hoje um teste que você faz no sangue para ver se você, não só para te falar se você tem o vírus HIV, mas quanto que você tem, qual é a carga que você tem deste vírus no seu organismo. Claro que quanto maior a carga, maior o desafio da gente negativar. Mais ou menos entre 6 a 8 semanas de tratamento, eu negativo a carga viral. Se eu tiver no meu sangue indetectável o vírus, e é o meu objetivo com o tratamento, existe uma coisa que é clássico, que é I igual a I. O que é isso? Indetectável é igual a intransmissível. Então, mesmo que esta pessoa que iniciou o tratamento, que está super disciplinado, que eu faço o novo exame com 1,5 mês, 2 meses, e negativou a carga viral, está indetectável, eu posso já falar que ele pode ter relação sexual sem proteção. Isso aqui é avanço. É intransmissível. Então, isso é um ganho. Claro que tem um monte de paciente que fala, não, doutor, eu entendi tudo, etc., mas assim, não vou deixar ou de usar a camisinha ou o PrEP, que a gente pode conversar depois, etc. Lógico, não tem problema nenhum, mas do ponto de vista de segurança, eu posso falar desde que o meu paciente continue disciplinado, não é porque negativou, se ele parar o tratamento, volta tudo de novo. Sim. Nós estamos falando de uma doença crônica até este momento sem cura. Então é importante que, e esse é o momento nos consultórios, que os meus colegas estão me ouvindo, é um momento que o paciente até se emociona quando você fala, você não transmite mais para ninguém. Hoje é mais seguro alguém ter relação com você, que eu sei que você tem HIV e você está sob tratamento, do que qualquer outra pessoa que você encontra numa balada, que você não sabe nada sobre ela. E qual que é a expectativa de vida, doutora Rosana, dessa pessoa que iniciou o tratamento precocemente e que faz o tratamento corretamente? É igual a qualquer outro cidadão. Eu diria até que tem um estudo na Inglaterra, que também me chamou a atenção uma vez, que eles mostravam que homens vivendo com HIV tinham até uma sobrevida um pouco maior do que homens sem HIV. E o que está por trás disso? Isso por quê? O homem com HIV faz seus exames a cada 6 meses. Meus pacientes, a cada 6 meses, eu tenho colesterol, triglicérides, glicemia, ou seja, ele faz uma revisão. Que homem que faz isso? Não estou falando que precisa, mas assim, é alguém que é seguido muito mais de perto. Então, lógico que a condição, uma vez que ele não tem mais o vírus, ele não transmite, é só a gente fazer os outros arranjos. Claro, as medicações podem ter eventos adversos, então por isso que a gente sempre tem que acompanhar esses pacientes, mas assim, expectativa de vida, faça planos, case, tenha filhos, faça o que você quiser. Vida normal, Vida quando o tratamento é correto e Vida precoce. normal. Doutora Rosana, tem um outro tema que sempre aparece, uma pergunta que sempre aparece quando a gente fala sobre o vírus HIV ou sobre a doença AIDS. A vacina. Não existe vacina, por que não existe? E existe alguma previsão de que haja uma vacina futuramente? Karen, infelizmente aqui esse otimismo que eu estou com o tratamento não existe para as vacinas, muito pelo contrário. Quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que mais uma vacina foi rechaçada, ou seja, qual razão, não passa das fases pré-clínicas, da fase 1 para a fase 2. O vírus ele é muito instável. O vírus HIV é um vírus danado, é um vírus traiçoeiro. Ele é muito instável e mutável. Então é muito difícil, do ponto de vista da vacinologia, você conseguir fazer um antígeno, né, criar um antígeno para fazer uma vacina que consiga ser estável e consiga ter uma ação. Então, assim, lógico, ninguém perdeu a esperança de vacinas. Agora, com as novas tecnologias, tem vacina de RNA mensageiro, desde a Covid, começaram aquelas vacinas, né, que até muita crítica em relação às vacinas de RNA mensageiro, mas é o futuro das vacinas. Hoje, as novas tecnologias de vacina englobam essas vacinas onde você tem que elas falam de vacinas genéticas, alguma coisa assim, são as vacinas de RNA mensageiro. No HIV é a mesma coisa,
mas infelizmente a gente não progrediu muito. Em compensação, existe uma coisa hoje chamada PrEP, que é profilaxia pré-exposição, que eu falo para os meus pacientes que é quase uma vacina. Por quê? O PrEP significa que, vamos supor que o meu paciente tenha um estilo de vida, ou até questões ocupacionais, onde a pessoa se exponha muito. Se exponha para diferentes parceiros, não usa preservativo, ou é casado com alguém que é soropositivo e não está se tratando, ou seja, aquela história de indetectável esquece, porque está detectável. Ou a pessoa, homens que fazem sexo com homens que não tem parceiro fixo, tem muitas relações, muita exposição. Inclusive mulheres. Mulheres heterossexuais que falam, doutora, eu não uso preservativo, eu não gosto de preservativo, eu me exponho. Tem alguma vacina para mim? A resposta é que vacina eu não tenho. Mas eu posso te fazer uma medicação diária, um comprimido por dia que você vai tomar, que vai dar um nível na porta de entrada do vírus. Quando eu falo porta de entrada, eu estou falando da mucosa de vagina e estou falando na mucosa de ânus, pensando no sexo masculino e no sexo feminino. A quantidade desta medicação que eu tomo, a hora que ela faz um nível, uma barreira nessa mucosa vaginal e anal, impede a entrada do vírus. Então, mesmo que essa pessoa seja exposta ao HIV, ela não se infecta. A eficácia dessa estratégia é muito boa. E a melhor notícia, Karen, é que de uns anos para cá, o Brasil dá gratuitamente PrEP para a população brasileira. Isso é muito importante, porque tem gente que não sabe disso, não sabe, tem vergonha, tem aquele preconceito. O número hoje no Brasil são 140 mil brasileiros sob PrEP. Não é pouca gente. São 140 mil brasileiros que vão lá, pegam a medicação de forma gratuita, tomam diariamente para não ter, mesmo que sejam expostos ao vírus, né, porque a gente não sabe quem é quem, a pessoa não se infecta. Então isso é um grande avanço. E eu diria que isso acho que tem relação com o fato do Brasil começa a cair nos números gerais. Como estão os números gerais, doutora Rosana? Então, no mundo, estima-se 40 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS. 40 milhões de pessoas. Mais da metade dessas pessoas estão no continente africano. E muitas mulheres no continente africano vivendo com HIV/AIDS, que significa que vão passar para as próximas gerações, porque como eles não têm acesso ao tratamento, infelizmente isso pode acontecer. Sim. No Brasil, por ano, estima-se 40 mil novos casos do Brasil. Tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil. No Brasil. Mas mais ou menos 40 mil casos novos por ano. E esses números, de um lado, eles estão aumentando, mas nós estamos testando mais. Quanto mais eu testar, mais eu descubro, está tudo certo. Ou seja, então é relativo, esse aumento é relativo. Isso. O que eu não quero é a gente tendo AIDS. O que eu não quero é a gente morrendo de AIDS. E esses números de morte começam a cair no nosso país com todo o programa de HIV que a gente tem aqui no nosso país. Pois é, esse panorama que você nos trouxe é bastante positivo, né? Bastante inclusive para a população vulnerável que está tendo acesso a esses medicamentos. E diante desse panorama positivo, quais são os principais obstáculos, doutora Rosana, que ainda impedem o diagnóstico precoce das pessoas? Eu acho que é preconceito, Karen, porque assim, o diagnóstico está disponível. Se for numa UBS agora, você tem um teste rápido, e é teste rápido. É uma gota de sangue que você coloca lá num testinho, em 15 minutos eu leio e te falo. Quer dizer, está muito fácil fazer o diagnóstico. É claro que esse teste não é definitivo. Se ele der positivo, se ele der negativo, pode ir embora tranquilo. Se ele der positivo, daí vai fazer teste confirmatório, etc. Mas para passar a peneira já tá excelente. Então, eu julgo que, assim, quem hoje é mais vulnerável à tal da equidade em termos é quem mora na periferia, negros, com um nível de informação mais baixo, nível de escolaridade mais baixo. São essas pessoas que, a hora que fazem o diagnóstico, já tem sintomas. E isso a gente não quer. A gente não quer chegar nos sintomas para fazer, porque daí você tem AIDS doença. Não quero isso. Eu quero não. Quanto mais pessoas vivendo com HIV a gente detectar e mais precocemente a gente tratar, até uns anos atrás, Karen, a gente não tratava todo mundo que era positivo.
A literatura falava, não, precisa chegar em tanto de vírus, em tanto de imunidade mais baixa para você começar o tratamento. Mudou tudo. Fez diagnóstico, bora tratar. O que eu quero é manter essa carga viral indetectável para essa pessoa não descer e não transmitir para frente. Doutora Rosana, como infectologista, o que você vê diante desse panorama positivo, né, que a gente está conseguindo tratar, detectar, existem os medicamentos eficazes, o que falta para o poder público aumentar o número de pessoas com acesso a esse tipo de informação? O que poderia ser feito para melhorar isso? Olha, Karen, essa pergunta é ótima. Eu julgo que, primeiro, é enxergar onde estão os casos que não estão sendo diagnosticados. E como eu te falei, esse mapa, infelizmente, a gente tem. Locais menores, pensa alguém que mora numa cidade de 15 mil habitantes. E ele tem que pegar o remédio, a medicação para o HIV é dada gratuitamente pelo Ministério da Saúde para qualquer cidadão brasileiro. Alguém que mora no interior, ele é o, sei lá, advogado da cidade. Estou dando um cenário, tá? Ele é soro positivo e ele tem que pegar no centro lá de referência da cidade dele de 15 mil habitantes, todo mês a medicação para o HIV. Todo mês ou a cada 3 meses, etc. Você concorda comigo que ele não vai fazer isso? Porque imagina em termos ele vai se sentir super inseguro, que já vão contar, que me viram aqui buscando. Eu vejo isso em São Paulo. Né? Eu vejo isso em São Paulo, o preconceito. Então, esta pessoa, e eu estou te contando, porque eu tenho pacientes que fazem isso. Elas vão para outra cidade, elas viajam não sei quanto, para ir para um outro centro maior, para poder pegar medicação e lá ele ser meio... camuflado, ninguém sabe. E ninguém sabe. Obviamente, não vai expor. Então, eu te digo assim, eu acho que nós temos, primeiro, ainda muito preconceito, né? O preconceito é algo que é muito forte ainda. A gente fala de grandes centros, é outra realidade. Você vai para qualquer local, ou em outras regiões do nosso país, ou em cidades menores, locais menores, esse preconceito é muito grande. E a pessoa, ela tem que, sei lá, ou ela não trata, e daí acaba tendo toda a evolução que a gente sabe. Se você não tratar, eu tenho certeza que a evolução vai ser a mesma daquela que eu via lá nos anos 80. Não tem jeito, tá? Então, ou ela muda de cidade para ir buscar, mas é muito difícil. Eu ouço cada história que... De arrepiar, né? É, isso aí. O verão, todo mundo diz, o verão pode aumentar o comportamento de risco desse vírus. Vocês conseguem realmente diagnosticar o maior número de casos nessas temporadas de temperaturas mais altas ou não? Eu diria que assim, o que sempre associa, e daí eu também não sou a favor, mas é o que acontece, as campanhas de HIV, há quanto tempo você não ouve uma campanha em relação à prevenção? Lógico, mês de dezembro vermelho, a gente está aqui falando do assunto, mas não é algo que está sempre nos últimos na pauta, tempos. Né? Vai chegar o carnaval, vão fazer campanha, vão distribuir camisinha, vão não sei o quê. Então, assim, se relaciona muito as festas, e principalmente o carnaval, em relação a risco. Porque, óbvio, é uma época que você sabe que você acaba tendo muito mais exposição sem proteção. Eu não colocaria tanto como o verão, mas eu colocaria como esses grandes eventos que acabam realmente tendo esse aumento em relação a esses eventos. E uma coisa que a gente não falou, mas acho que é importante deixar claro, quem mata não é a AIDS. O vírus HIV, ele precisa das nossas células para ele poder multiplicar. Então, ele entra na minha célula, que é a minha célula de defesa, ele entra lá, ele usa a minha célula, ele mata a minha célula e joga os vírus na corrente sanguínea. E com isso, esses vírus que vão para a corrente sanguínea vão achar novos vírus. Com isso, o que acontece com o meu sistema imunológico? Vai lá para baixo. Então, quem mata o paciente não é o vírus HIV, são as infecções que ele tem secundárias àquela baixa da imunidade. Sim. Então, por isso que deixar claro que como o vírus, mesmo que alguém esteja tomando o tratamento do certinho, está indetectável, ele não está curado.
Existem alguns locais que a gente fala que é o santuário do vírus. O vírus fica lá, latente, quietinho, não está na corrente sanguínea, não está transmitindo. Mas se eu tirar o tratamento, ele volta de novo. Então, esta disciplina é fundamental, o tratamento é fundamental, e seja agora festas, verão, etc., quem estiver sob risco, vai atrás da PrEP. É um direito do brasileiro hoje usar a PrEP. E tem a PEP também, que eu não falei, que é a profilaxia pós-exposição. Uma é pré, e a outra é pós. Então eu sei que eu vou ter a minha exposição, então eu já tomo todo dia. Então a PEP é aquela profilaxia pós-exposição. E o melhor exemplo são, em especial, as mulheres vítimas de violência sexual. Sim. Então, se você é vítima de um estupro, você é vítima de uma violência sexual, você não sabe, obviamente, nada de quem te violentou, o que a gente faz? A gente faz a PEP, que é uma emergência médica. Sim. Você tem 72 horas para começar com a medicação, para evitar, para não dar tempo daquele vírus que eventualmente entrou pela sua mucosa vaginal, etc., conseguir chegar na célula. Ah, que interessante. Porque se ele chegar na célula, ele começa a se multiplicar, etc. Então, é uma emergência. Ou seja, a gente precisa de informação o tempo inteiro. O tempo né? todo. Informados, a gente não comete esse tipo de erro. O que mudou, doutora Rosana, se a gente olhar lá para trás, na década de 80 que isso começou, depois 90 que estava todo mundo muito ciente, e aí vieram os medicamentos, o que mudou na percepção dos jovens em relação ao HIV? Nós estamos hoje prevenindo melhor ou pior do que antes? Eu acho pior. 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 Os jovens de hoje não se preocupam tanto com o vírus? Não. Eu te diria o seguinte, eles não viveram o que eu vivi, você deve ter tido amigos, alguém que teve... eles não viveram isso. Então, e hoje a gente não tem essas campanhas, a gente não fala desse jeito que a gente está conversando. Então, as pessoas não têm medo do HIV. Essa é a realidade. As pessoas não têm medo do HIV. Você pegar um jovem, um adolescente, falar disso, ele fala, aquela doença lá, não sei o quê, que usa camisinha. Eles não têm medo da doença. Então, eu acho que em termos de prevenção, mesmo com a PrEP, e a gente vê que a PrEP é muito mais na população HSH, que é homens que fazem sexo com homens, que eles são muito mais bem informados, eles são muito mais ligados em prevenção. Se você pega um adolescente heterossexual, ele não está nem aí, ele acha que ele não tem risco. Às vezes nem conhece, né? Nem sabe, ele não tem risco. E a gente sabe que eles não usam preservativo do jeito que a gente gostaria. Então a gente fala de HIV, Karen, mas tem várias outras. Eu vou falar de sífilis. Sífilis está sim, só aumenta o número de casos. E o que é? Sexualmente transmissível. Se eu usar camisinha, eu resolvo o problema. Resolvo não, mas eu consigo ter alguma coisa de proteção. Sífilis, gonorreia, clamídia, tem várias outras infecções sexualmente transmissíveis, não é só o HIV. Então, eu diria para você que esse medo que nós tínhamos nos anos 90, no começo de 2000, não vejo mais isso nos adolescentes, no adulto jovem. Vejo essa consciência melhor nos homens que fazem sexo com homens. Daí sim, essa consciência é melhor e muitos deles usam PrEP. E até entre os mais velhos também, vamos dizer assim, né? Concordo. A população que viveu aquele boom do número de casos. Bom, para encerrar, doutora Rosana, eu queria que a gente fechasse aqui com um recado. Qual que é a principal mensagem que o público precisa ouvir nesse Dezembro Vermelho, que é a nossa ação aqui do Tribunal de Contas, e atitudes simples que cada um de nós podemos tomar no nosso dia a dia para evitar o contato com o vírus ou principalmente com a doença AIDS? Acho que a primeira é conversa sobre o assunto. Né? Aproveite o mês de dezembro, tem essa campanha, vamos se conscientizar, vamos entender o que é isso. Tá? Saber que nós estamos num momento muito melhor, mas muito melhor do que foi no passado, né? Por isso que as pessoas têm menos medo hoje, só que o vírus continua circulando, temos 40 mil novos casos novos por ano no nosso país e temos cerca de 1.000 e poucas pessoas morrendo de AIDS no nosso país todos os anos. Então, apesar desse cenário favorável, sim, o vírus ainda existe e a gente quer muito diminuir cada vez mais essa incidência. Então, para isso, converse com as pessoas, converse com alguém profissional da saúde, não precisa nem necessariamente ser médico, faça a sua testagem. Eu sou completamente a favor. Se você teve alguma relação sexual com penetração sem proteção, você está sob risco. Não estou querendo assustar, só estou falando que é o fato. E vai lá e teste, porque
Quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, melhor é a evolução. Então, a minha mensagem é: o vírus não foi embora, o vírus ainda circula entre nós não sabemos quem é quem, esquece essa história de peste gay, não, isso é só pegar os números da África. Na África tem mais mulheres do que homens infectados. Sim. Então, ele é sexualmente transmissível. Ele é um vírus democrático, não tem nível socioeconômico, então saiba, proteja-se e, sem dúvida, para mim, use preservativo. É o mais importante. Exatamente. E os medicamentos estão aí gratuitos, certo, doutora Rosana? É só buscar informação e correr atrás, que qualquer cidadão, né, pode se proteger contra o vírus HIV e a doença da AIDS. Doutora Rosana, uma honra imensa recebê-la aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, poder bater esse papo tão importante nessa campanha extremamente relevante que o tribunal está desenvolvendo, né, para a gente combater esses casos de contato com o vírus HIV e para chegar à doença AIDS. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma honra eu estar aqui com você hoje falando sobre esse assunto. Doutora Rosana Richman, que é infectologista do Hospital Emílio Ribas e bateu esse papo aqui importante com a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast especial, né, o controle externo especial sobre saúde. E foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio.